E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma participação nossa aqui do canal do YouTube e antes de mais nada eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo para contribuir com o nosso canal e se inscrevesse caso você ainda não é inscrito, ativando as notificações e estando sempre por dentro de tudo que a gente vem postando aqui com novidades, dicas, tutoriais, speed drawing, enfim, tudo que diz respeito ao nosso universo do desenho realista, a gente está postando aqui no nosso canal semanalmente. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do mito do papel que a gente utiliza para desenho. E para falar disso eu quero mostrar um desenho que eu fiz, que foi esse último desenho aqui, o meu trabalho, feito em papel sulfite, papel de 75 gramas, né, a gramatura dele, e bem fininho. Depois de pronto passei o verniz fixador e eu quero falar um pouco dessa experiência. Por que que é possível desenhar no papel sulfite e por que também muita gente acha que não é possível? Quais são os bloqueios? O que é verdade e o que é mito a respeito desse tipo de papel e sobre a qualidade do papel em relação ao resultado do trabalho realizado? Fica com a gente aqui que você vai saber mais sobre isso. Bom, antes de mais nada, é bom lembrar também que a gente tem o nosso curso virtual de desenhos realistas, que você pode se inscrever a qualquer momento e participar assistindo videoaulas que são previamente gravadas, narradas, mostrando detalhadamente cada detalhe que eu faço no meu desenho, né? Detalhadamente cada detalhe, ficou um pouco redundante, mas é isso. Onde eu mostro cada parte que foi feita no trabalho e você aprende muito observando os detalhes sendo feito, o processo sendo realizado, porque eu aprendi assim e acredito que qualquer pessoa pode aprender. Bom, falando do papel, eu quando comecei a desenhar, comecei trabalhando com papel Canson, um papel com a gramatura de 140 gramas por metro quadrado. Para quem não sabe o que é a gramatura do papel, é a espessura, ou melhor, é o peso do papel por metro quadrado. E, obviamente, se é o peso do papel, isso interfere na sua espessura, ou seja, quanto mais grosso o papel, mais ele vai pesar por metro quadrado e assim aumenta-se então aquele númerozinho que identifica a gramatura do papel, é aquele G/M2 ao quadrado ali. E então isso identifica a espessura. Isso não tem nada a ver com a granulação do papel, ou seja, não tem nada a ver dele ser mais poroso ou mais liso. Ele pode ser mais grosso e ao mesmo tempo ser liso, assim como ele pode ser granulado. Isso depende da qualidade do papel, isso está tudo especificado na capa do bloco ou no plástico que vem embalado o papel. Tem aqueles grãos finos, que é dito assim, né, que são os mais lisos, então, e tem aqueles mais grossos, que são mais porosos, que deixam um trabalho mais rústico. E a gente busca muito isso, a espessura do papel. Por quê? Quando a gente trabalha com grafite, a gente vai passando o lápis várias vezes para alcançar uma parte mais escura no desenho, como por exemplo o cabelo dela aqui embaixo. Eu utilizei bastante o grafite e com isso, quando o papel é muito fino, ele começa a saturar e aí ele começa a ficar ondulado, não fica legal o desenho. E eu sabendo disso, nesse papel, sendo ele mais fino, eu passei mais leve o lápis, um lápis escuro, um lápis 5B ou até mesmo a lapiseira 4B com grafite, né, grafite 05 4B, e passava o pincel. Por quê? Porque aí eu não precisava acalcar o grafite e com isso eu não saturava o papel. Então eu utilizava ele mais leve e depois espalhava com o pincel ou ajudava a penetrar o grafite no papel com o pincel e com isso resultou num trabalho mais escuro, com uma qualidade bem bacana de contraste, considerando que é um papel muito fino, não ondulou, não saturou e tive muita facilidade de espalhar. Então, eu considero assim, o papel que a gente utiliza para o desenho, ele está em função da compreensão que a gente tem e do material, ou melhor, do material não, da compreensão que a gente tem e da prática que a gente adquire ou da experiência que a gente adquire por meio da prática. E isso, quando você
trabalha com um tipo de material, ele tem que te oferecer uma possibilidade de alcançar resultados de acordo com aquilo que você compreende. Ou seja, eu costumo sempre dizer que o primeiro passo para conseguir um trabalho bacana é a compreensão. E eu até comparo que essa compreensão ou essa forma de entender é o software da coisa, né? Depois vem a prática, ou seja, o hard work, né? O trabalho duro, é a prática mesmo, é você debruçar ali e experimentar diversos tipos de papéis, experimentar colocar em prática aquilo que a sua compreensão já alcançou, e com isso você vai desenvolvendo uma habilidade própria sua, ou seja, uma identidade no trabalho que você realiza. E só por último, o material, o hardware da coisa, ou seja, se você tem o software atualizado, você tem o hard work, que é o trabalho duro, e você tem o material, que é o hardware, você vai fazer esse hardware trabalhar de acordo com a atualização que já está aqui dentro, ou seja, você alcança resultados de acordo com a compreensão que você obteve. E aí não há limites, porque essa compreensão faz com que você encontre caminhos de acordo com o material que você utiliza para conseguir alcançar resultado. Então esse lance de que esse papel é bom para desenhar, esse papel não é bom para desenhar, é um mito, tá? Isso tudo tá aqui. Eu vou dar um exemplo prático. Eu não gosto do papel mitentes para desenhar, porque eu acho ele muito poroso e eu acho difícil alcançar um resultado muito realista nele. Porém, eu já tive que fazer trabalhos nele e que eu não tinha opção, porque a cor que eu precisava do papel, eu só encontrava no papel mitentes. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei nele, só que vendo que ele era muito poroso, eu trabalhava com um lápis mais duro, ou seja, eu já tinha a compreensão, eu tinha o conhecimento do material, a prática, e aí eu fiz com que esse conhecimento e essa prática trabalhassem em função do resultado que eu queria alcançar com o material que eu tinha disponível para mim. E eu fazendo isso, eu alcancei o resultado que eu precisava. Ou seja, tudo está na sua forma de entender como o material funciona. E quando você entende, você trabalha num papel fino sem saturar, você trabalha num papel poroso e granulado sem deixar o desenho rústico, você trabalha num papel liso onde é difícil alcançar uma tonalidade mais escura, conseguindo alcançar uma tonalidade escura sem ter muito trabalho, ou seja, tudo é resultado da compreensão e da experiência que você adquire por meio da prática. Então, não tem desculpas. Fique aí vendo o resultado que eu alcancei com esse desenho, passo a passo que eu fui fotografando para você ver como que ele se deu e como que chegou nesse resultado que chegou. Não tem muito o que dizer. Eu espero que você goste desse vídeo. Próximo vídeo a gente vai estar tratando de algum assunto relevante também e, como eu já disse no início, falo mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí que você vai contribuir muito para a evolução da nossa mensagem a respeito da arte do desenho realista, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Abraço.